tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula aqui de artes, tá? Vou me apresentar de novo, meu nome é Ana Carolina, eu vou ser a professora de vocês, então, nesses próximos meses, tá? Eu sou arquiteta, urbanista, e durante toda a minha formação, né, como arquiteta, a gente sempre teve uma grande proximidade com as áreas de artes, né? A gente teve aulas de estética e também, né, eu tenho uma certa experiência aí com o Enem, né? Eu fiz Enem durante meus 3 anos de ensino médio e eu peguei aí a fase do Enem em que eles estavam transitando, né, para esse novo modelo em que ele é aceito em várias universidades, né? E eu entrei na faculdade em 2011, tá? Então, só para contar um pouquinho da minha experiência para vocês, eu fiz USP, né? Então, naquela época eu prestava bastante aí os vestibulares da FUVEST, o próprio Enem, Unesp, e a gente tinha alguns requisitos, né, dessa parte artística, de desenhos, em que a gente fazia inclusive uma prova de desenho que ela era classificatória, né, dos alunos que fossem ingressar no curso de arquitetura e urbanismo. Hoje em dia, né, eu dou aulas em uma universidade, no curso de arquitetura e urbanismo, e inclusive nesse processo, né, eu tenho dado aulas relacionadas aí com a estética, com a arte, aulas de desenho, e eu quero transmitir isso um pouquinho para cada um de vocês, tá? A gente já teve contato aí com o plano de aulas, né? Ou seja, com todo o conteúdo que eu pretendo passar para vocês dentro do nosso cronograma aí. E a ideia de hoje, né, dessa aula inicial, é que a gente consiga trabalhar alguns conceitos, alguma introdução mesmo do sentido da arte e as primeiras manifestações dela, tá? E a partir dessa aula, então, né, nas próximas a gente consegue ver um pouco mais sobre movimentos artísticos, esse lado aí da coisa, tá bom? As aulas, né, gravadas, elas vão ter principalmente o conteúdo teórico, né, e durante o nosso contato no Classroom, a gente vai ter um contato maior com a parte de atividades, né, de desenvolvimento mais prático do que a gente está vendo, né, do conteúdo que está sendo abordado teoricamente, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos introdutórios sobre o que são estética e arte, tá? A gente vai falar um pouquinho da teoria da arte, né? Dessa arte como uma linguagem, né? Algumas possíveis origens e a questão de função social, né? Do artista e da própria arte ao longo dos anos, beleza? Então vamos lá, né? A gente vai começar a partir de uma reflexão, né? Às vezes a gente tem uma noção, né, da questão da estética sempre como algo ligado à aparência, né? Por exemplo, aparência física, né? Se uma determinada pessoa cuida da sua estética, se ela faz algum procedimento estético, né? Às vezes a gente ouve falar da palavra estética, mas nesse sentido, né? Mas quando a gente está considerando a arte em si, pensar em estética é pensar no sentido de que ela é algo que foge, né, do nosso cotidiano. Então, algo com sentido estético é um elemento que ele
leva um sentido um pouco mais pleno para nossa imaginação, para o nosso imaginário mesmo, né? Estético é algo que ele causa uma sensibilidade, né? Uma sensibilização de quem está tendo contato, ok? Então, não é uma simples questão, às vezes, de uma aparência física ou algo do tipo. Estética está ligado, então, no sentido aí das manifestações artísticas, aquilo que provoca uma reação, né, de sensibilização, né, que está ligado ao nosso sentir, tá? E essa palavra, ela é uma palavra com origem grega, né, do aesthetic, né, que significa, então, o conhecimento sensorial, uma experiência aí de sensibilidade, uma experiência sensível, ok? Segundo aí a Marilena Chauí, que é uma das grandes pensadoras aí sobre a estética, beleza? Então, por que a gente está falando sobre estética aqui nessa aula de artes? A gente está falando para nós termos noção, né, que no sentido geral, a arte é aquilo, né, que cria essa sensibilização, né, que cria um senso estético dentro do nosso ser, né, seja ela uma manifestação artística, né, visual, através da pintura, ou uma manifestação artística mais musical, né, vários tipos de artes que a gente tem hoje em dia, né? Lembrando que a arte não é só uma pintura, né, um desenho, tem todo o sentido de, às vezes, a gente considerar uma propaganda, né, o desenvolvimento de um logotipo, tudo isso tem a ver com arte, tá bom? Então, a gente está trabalhando com os sentimentos, com as sensações, né? Um pouco menos com a questão da razão e mais com uma questão dessa sensibilidade. Né? Se eu coloco aqui para vocês essa imagem do quadro da Mona Lisa, que é um quadro aí do Leonardo da Vinci, acredito que todos, ou pelo menos a maioria, vai me dizer que sim, né, esse quadro é arte, né? Porque a gente tem como conhecimento, né, de que ele é de um artista consagrado, ele é um dos principais quadros, né, que a gente tem, visitações gigantescas no Museu do Louvre, né, onde tem a pintura original, uma série de traços, uma série de mistérios aí por trás, né, desse quadro, que trazem para a gente essa sensação, né, de sensibilidade, tá? Por outro lado, se eu coloco aqui para vocês essa imagem, né, é uma imagem de um penico, né, de um urinol, muitos podem dizer que isso não é uma manifestação artística, tá? Mas, se a gente pensar bem, essa foi uma escultura, né, mostrada aí pelo Marcel Duchamp, tá? No século XX, 1919, que é uma manifestação artística, tá? Ele colocou o nome então de fonte, né, Fontaine, nessa escultura, tá? E o que ele queria dizer com isso, né? Isso a gente vai ver ao longo, né, das aulas, dos movimentos artísticos. Mas uma coisa é certa, né? Quando a gente olha para essa imagem e pensa nela como um objeto artístico e não como um objeto funcional, né? Como um objeto que está ligado ao nosso lado racional, quais as sensações que isso pode provocar na gente, né? Qual a nossa sensibilidade diante desse objeto, né? Normalmente a gente sente um estranhamento. E por que a gente sente? Porque é um objeto que ele está retirado aí do contexto original dele, né? Se a gente pensar na Mona Lisa, ela sempre foi
feita, né, para ser uma obra estética, uma obra de arte. Por outro lado, um urinol, ele tem normalmente um sentido prático, né, que não é nem um pouco bonito, né, ele é um objeto que está num banheiro, né, mas o artista ele se apropria desse objeto que está no nosso cotidiano e ele quer trazer um sentido estético, um sentido artístico para ele, tá? E quando a gente vê essa imagem, né? Não sei se vocês já viram esse quadro, mas é um quadro que tem um cachimbo pintado, né? E o nome dele é A Traição das Imagens. Por quê? Porque o artista, né, o Magritte, ele pintou um cachimbo e ele escreveu embaixo Ceci n'est pas une pipe, que quer dizer isto não é um cachimbo. Então, né, ele tem um sentido bastante próximo daquele que a gente comentou com relação ao urinol, né? Você pega um objeto, digamos assim, ordinário, né? Ordinário no sentido de comum, do dia a dia, você se apropria para sua arte, né? A gente, mais uma vez, vai ver ao longo dos movimentos artísticos o que isso significa, mas hoje em dia é legal até a gente já fazer essa relação que normalmente os objetos artísticos eles estão cada vez mais próximos do dia a dia, né? De movimentos do dia a dia, de objetos que a gente usa costumeiramente, tá? Então, que tipo de reação o artista queria fazer através do uso desse cachimbo, né? Negando o que ele é. E a gente pode até pensar, né, que realmente isso não é um cachimbo, mas a representação, né, a imagem de um cachimbo. Né, muitas das interpretações partem disso. E aí, né, tendo visto essas imagens, né, uma obra que é artisticamente consagrada, uma outra em que a gente tem uma foto, né, de um urinol como uma manifestação artística escultórica e uma pintura sobre um cachimbo, né, a gente pode começar a pensar, né, o que é arte, né? A arte, basicamente, é aquilo que vai expressar, né, nos diversos modos, né, através de pintura, escultura, música, a visão do mundo naquele período, né, naquele momento. E essa visão de mundo, ela pode ser ou não a visão dominante, tá? E aí ela vai estar ligada diretamente com a cultura, com os valores locais e ela pode estar diretamente relacionada com o processo, por exemplo, de educar, tá bom? Então, nessas aulas, né, durante todas as aulas que a gente vai ter, a gente vai entender um pouco, né, esse processo da visão de mundo que a gente tem ao longo do passar do tempo, tá? E do espaço, né? Porque a arte ela vai depender diretamente do espaço que a gente vai ocupar, né? Espaço no sentido, então, de localização até, né? Porque as manifestações artísticas, por exemplo, europeias, elas são diferentes das manifestações artísticas que a gente tem no Japão, que a gente tem nos Estados Unidos. Né? A gente, hoje em dia, principalmente, né, nós temos uma cultura aí de globalização, mas que não significa que exista uma homogeneidade do ponto de vista artístico, porque ele está realmente muito ligado com a cultura, tá? E uma outra parte importante, né, de uma interpretação dessa frase é que a gente vai ver, então, que durante alguns períodos a arte realmente serve, né, ela serve como
uma expressão de classes, de poderes dominantes, e em outros momentos ela vai servir, então, como um processo de revolta, né? De você estar contestando o processo dominante, ok? E aí, né, a gente viu então o que é essa arte e a gente pode falar um pouquinho sobre o que é a teoria, né, da arte. A teoria da arte é aquilo que vai buscar uma definição para os movimentos artísticos, né, para a arte em si, através de que a gente chama de argumentos filosóficos, ou seja, vai buscar uma base, né, na filosofia para defender o que é essa arte, beleza? A gente vai ver, né, alguns pensadores aí como o Giraldelli, ele vai buscar os artistas, né, como um reflexo de um ponto institucional que a gente fala. Então, ele está comentando que os artistas eles têm uma dependência com relação a aspectos sociais, aspectos históricos, né? E desse ponto de vista, está pensando filosoficamente, tá? Então, o Giraldelli ele vai até comentar sobre alguns filósofos também, né? E basicamente, né, o que a gente tem que tirar de mais importante é justamente esse ponto, né, de que arte e processos históricos, processos sociais, eles estão muito ligados e eles não são indissociáveis, tá bom? E eu acredito, né, eu quero trazer essa aula de hoje para vocês mais como uma reflexão e como um processo de até desconstruir um pouco, né, o que a gente sabe como um movimento artístico, para que a gente né, se sinta mais próximo mesmo, né, dos movimentos artísticos, para que eles se tornem algo de fácil entendimento para a gente, né. A arte, ela está então ligada diretamente aí com os meus aspectos sociais, políticos, econômicos do momento, né. A gente viu então isso e a gente viu que ela pode estar ligado com a classe, né, os movimentos dominantes ou como um sentido aí de revolta, revolução. Mas uma coisa que é muito definida na arte, independente aí dessas filiações, né, de um movimento que conteste ou que afirme um determinado poder, a gente pode entender e sabe que a arte em si é um processo que está ligado com linguagem, sempre esteve durante desde seus primeiros suas primeiras manifestações, ok? Então, hoje em dia, se eu coloco para vocês esses 5 logotipos, né, vocês sabem me dizer, mesmo que não tenha nenhum nome, qual é a marca, né, a qual cada um deles pertence, né? A gente tem então um logotipo aqui do Starbucks, do McDonald's, da Apple, do Instagram e do TikTok. E o que isso significa, né? Você tem os símbolos, tá?
Esses símbolos, eles são, de alguma forma, um elemento artístico, né? Porque ele está trabalhando com passar uma determinada mensagem para um determinado público, eles estão ligados com o momento social, o momento econômico daquele período, né? E eles se tornam elementos de identificação, eles têm um significado, né, simbólico dentro de de um contexto social, tá? E eles começam a falar, né, muito mais do que o próprio nome, porque eu não preciso ter elementos escritos, elementos textuais para representar esses símbolos, né, essas marcas. A própria linguagem vem do, do desenho, né, das cores usadas. Isso é bem comum, né? A gente tem até algumas fontes, né, que a gente fala, fonte no sentido de escrita, né, elemento para escrever, a fonte da Coca-Cola, né, porque a gente já tem dentro do nosso conhecimento que determinadas cores, determinadas figuras, determinadas fontes, né, determinados elementos textuais estão ligados àquela manifestação artística. Então, né, eu posso até falar aqui para vocês, às vezes vocês pensam, né, isso, o símbolo do TikTok é uma arte, por que não? Né? Porque ele é um elemento que tem um significado, ele transmite uma determinada mensagem para gente, né? Ele, tudo que tem nele foi pensado para transmitir uma determinada mensagem, né? Ele parece ali uma nota musical, então principalmente hoje, acho que a gente está muito mais próximo, né, dos elementos artísticos. A gente não precisa ir lá no Museu do Louvre para visitar a Mona Lisa, para que a gente tenha essa proximidade, né, esse sentido mais de sensibilização através da arte. Né? Porque quando eu vejo esses símbolos e eles me dizem alguma coisa, né, eles têm um significado, significa que eles estão sim me sensibilizando, então tem a ver com aquele sentido estético que a gente falou anteriormente. Bom, mas a gente pode pensar, por exemplo, né, de onde veio, né, essa questão das manifestações artísticas, né, esse pensamento da arte como estética, né, e tudo mais. É legal a gente saber, né, que talvez, né, lá nos primórdios ela não fosse chamada aí de arte, mas a arte é uma manifestação que ela é muito mais antiga do que às vezes a gente pensa, né? Como diria aí o Fischer, né? É tão antiga quanto o homem, porque a próprio trabalho, né, de do homem sobre a natureza, né? Por exemplo, quando ele esculpe aí um instrumento, né? Uma arma, né? Um machado, uma faca, ele está trabalhando, né? Elementos naturais para o seu uso. Isso era um modo de estabelecer, por exemplo, a gente está criando ali uma escultura, certo? Quando eu estou fazendo lá manualmente um machado, tá? A arte, ela vem, né? A gente pode pensar nela, então, a partir desses objetos, mas normalmente é algo muito além desse sentido prático, né? A arte nem sempre ela tem uma orientação prática na nossa vida, né? Ou seja, ela não vai modificar o mundo sozinha,
né? Ela não vai trabalhar como as ferramentas fazem, mas ela trabalha, né, no ponto de vista de criar esse senso, né, estético de apreciação, a ideia das representações, das linguagens, dos símbolos, tudo isso, então, é arte, tá? E a gente, a gente pode observar, né, vocês podem ter noções de que a questão artística, ela vai muito além, né, do que criar um quadro ou se apropriar aí de um urinol, né? Quando a gente vê as pinturas aí rupestres, por exemplo, né, que são as pinturas que eram feitas na época dos primeiros homens, né, elas são sim manifestações artísticas. E o que elas retratam, né? Principalmente a gente vê um retrato de cenas ali cotidianas, né? De ocorrências casuais, né? E usuais daquele período e daqueles homens que estavam ali naquele período, tá? Essa representação, ela ninguém parava, né, e falava, vamos fazer a arte agora. Mas de qualquer forma, eles estavam criando, né, retratos do, do cotidiano que representavam isso, né? Eles representavam ali os animais, eles preparavam essas diversas colorações, né? Faziam esses desenhos, né, em pedra, esculpiam pedras no sentido, né, de criar esses desenhos, né, e geralmente eles representavam as cenas das caçadas, né, a maior parte das pinturas rupestres que a gente tem, a gente está relacionado, né, a gente relaciona com momentos aí de caçada, né, em que o homem ele dominava esse espírito natural, né, essa natureza como um todo, e a gente pode ver, né, que eles tinham alguns símbolos, né, e quais são esses símbolos? A gente pode pensar, né, aqui como eles retratavam os animais, né, o homem como o dominante, que tinha as ferramentas, né, que tinha a forma de dominar o animal, né, e gerar aí o seu alimento. Às vezes retratavam vários rebanhos, né? Então é interessante a gente pensar como isso está ligado, né, com as linguagens, com os símbolos daquele período. Tá? Aqui mais uma imagem, né, interessante, que mais uma vez está ligado, né, com a representação humana e a sua dominação por parte aí em cima, né, do elemento natural, do elemento, né, do animal, tá? Então, eram cenas cotidianas, era uma representação daquilo que existia, né, naquele momento, daquilo que estava ocorrendo ali. Então, né, essa última ideia, ela pode até se ligar com o que a gente vai falar agora sobre essa função social. A gente viu que a arte está ligada com aspectos sociais, né, daquele período, e muitos dizem, né, que a arte não é funcional, então, né, ela não vai mudar o mundo, mas é interessante a gente pensar que uma das formas da gente identificar a arte é uma compreensão, né, inicial do mundo de um determinado período, né? O que eu quero passar, o que eu quero comunicar
a partir, né, de uma determinada realidade, tá? Eu posso pensar então na arte como fim, assim, um fim pedagógico, tá? Esse fim pedagógico ele tem a ver com a questão filosófica de pensar a arte como um instrumento, né, de criação, por exemplo, da cidade, de uma expressão estética ideal, né, de um idealismo, tá? E a arte como uma expressão, né, do ponto de vista de documentar, né, e falar sobre o momento histórico, tá? Sobre questões políticas, religiosas, sociais que estão acontecendo durante um determinado período. Então, até para finalizar, né, esse processo, essa primeira ideia que a gente vai ter, eu quero trazer aqui para vocês mais uma pintura aí rupestre, tá? Uma pintura que foi encontrada na França. E aqui um trechinho, né, que comenta um pouco sobre ela, tá? Então, ó, as cavernas de Lascaux foram usadas por humanos, segundo os testes científicos, entre aproximadamente 17.200 e 500.500 anos atrás. Né? Há pinturas de diversos tipos e, em geral, são animais, como cavalos, bisões, cervos, cabras, felinos e outros. Há uma hipótese já comprovada por escavações paleontológicas, né, de que eram tipos de animais que se encontravam naquela data, naquela região. Mas o que motivou esses seres humanos pré-históricos a pintarem ao longo de 1.700 anos em que permaneceram no local? Algumas pessoas falarão que é ritual, que esses desenhos representam histórias que os humanos daquele tempo contavam uns aos outros. Na verdade, nunca saberemos. A única coisa que podemos afirmar é que tais animais sensibilizavam esses humanos. Eram eles, e não a vegetação, que chamavam a atenção e sensibilizavam o grupo social. Eles se dedicavam a olhar, observar e a sentir esses animais a ponto de conseguir reproduzi-los em movimento nas paredes do complexo das cavernas de Lascaux. A natureza sensibilizou o ser humano e eles, humanos pré-históricos, sensibilizam-nos ainda hoje com seus traços, cores e composições sobre o que era muito importante para eles, os animais da região. Então, né, se a gente observar esse trecho, ele está falando, está resumindo tudo que a gente comentou até agora, né? Então, por que você decide, né, fazer um desenho? Por que você decide pintar uma determinada representação, né? Os historiadores, eles entendem, né, a partir da quantidade de desenhos que representavam os animais que viviam ali naquele período, que esses animais eles sensibilizavam os homens que moravam ali. Ou seja, tinha essa questão estética, tá? Então eles chamavam a atenção. E eles chamavam a atenção de tal forma que o homem, né, os pintores, vamos chamar assim, eles conseguiam reproduzir esses animais até em movimento. Né? Então eles observavam tanto esses animais, né, da natureza, que eles reproduziam de uma forma bastante sensível mesmo, tá? Então, eles usavam uma linguagem do período, né? Estavam trabalhando elementos daquele momento, sensibilizados a partir, né, de uma determinada observação, tá? E reproduzindo com elementos daquele período, né? Ou seja, com os recursos disponíveis. Né? Aquele período a gente não tinha uma tela, a tela deles era a caverna, então era o recurso disponível. Né? Então, o artista ele tinha o papel aí de representar essa sensibilidade que determinados elementos causavam na sociedade naquele período. Lembrando então, né, que a gente sempre vai pensar que pode ser um movimento
tenha relação com a sociedade, com o poder dominante ou não, tá? Não precisa necessariamente estar relacionado com o poder dominante. E todas essas características a gente vai continuar vendo, né? A gente vai ver ao longo aí das aulas, tá? Então hoje a gente só fez uma reflexão geral do início, né, de tudo. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado aí com a pulga atrás da orelha para a gente continuar essa discussão. Acho que a ideia principal hoje é essa, tá? E a gente vai trabalhar no nosso Classroom algumas atividades. Eu vou tentar sempre colocar essas ideias em práticas e fazer discussões para que vocês consigam aplicar da melhor forma possível esses conhecimentos que estão aqui, tá bom? Gente, muito obrigada pela aula de hoje. Eu espero vocês na semana que vem para a gente continuar a partir daí, tá bom? Abraço!